Situada no coração de Portugal e plantada nas férteis lesírias do Tejo, Almeirim é hoje uma cidade próspera e dinâmica. Movida pela produção e transformação de produtos agrícolas, a cidade alberga um conjunto de serviços e características que a tornam agradável e apetecível aos seus habitantes e visitantes. Os enchidos, o vinho, o melão e os restaurantes de sopa da pedra são hoje os cartões de visita da cidade. Mas como e quando é que surgiu a nossa cidade? A zona a que hoje chamamos Concelho de Almeirim é habitada há milhares de anos. A fartura de água e abundância de caça e frutos silvestres apelou aos primeiros caçadores-recoletores. Naquela altura, a região era muito diferente. Além do rio Tejo, havia inúmeras ribeiras e zonas alagadas de pântano e paúlo. Bosques e florestas ocupavam parte do que é hoje a Lesíria. Com a descoberta da agricultura, há cerca de 12 mil anos, as características da região tornaram-se muito favoráveis à fixação dos primeiros povos. Quais foram, então, os primeiros povos a habitar a zona de Almeirim? Os primeiros povos que se fixaram na região eram comunidades agropastoris. As suas aldeias situavam-se junto da água e dedicavam-se à caça, pesca, pastorícia e cultivo de cereais. Estes povos organizavam-se em tribos dispersas por várias aldeias. Estas aldeias comunicavam entre si para trocar os seus produtos ou para formar grupos armados quando era preciso lutar contra tribos inimigas. Os povos que aqui viveram foram os celtas e os lusitanos. O povo da região, tal como o restante povo português, descende destes primeiros povos e de todos os que vieram a seguir. Apesar da brava luta oferecida pelos lusitanos, há 2100 anos os exércitos romanos ocuparam a região. Os romanos eram o povo mais poderoso e evoluído da época, construindo cidades, templos, vilas, estradas e aquedutos. Vivendo na região durante 500 anos, os romanos foram o povo que mais influências nos deixou. A nossa língua é o melhor exemplo. Aqui desenvolveram a produção de trigo e oliveira e a criação de gado. A importante via entre Lisboa e Mérida passava por aqui. Ainda hoje podemos ver vestígios de uma vila romana na Azeitada. O brasão de Almeirim tem uma águia romana que era o estandarte dos seus exércitos. No fim do Império Romano, a região onde agora é Almeirim ficava na província romana da Lusitânia e os seus habitantes já eram considerados romanos. Aqui falava-se latim comum e a maioria dos cidadãos era já cristão. Com a queda do Império, estas terras foram invadidas por povos bárbaros vindos do centro da Europa que pilharam e destruíram muitas cidades. Estes povos misturaram-se com os povos romanizados que já cá estavam, formando reinos cristãos suevos e visigóticos. Os romanos chamavam bárbaros a estes povos por terem costumes diferentes dos seus. Estes novos reinos cristãos eram fracos e desorganizados. Assim só aguentaram 200 anos até à chegada de mais uma invasão, os mouros. Os mouros eram povos árabes e berberes vindos do norte da África. Falavam línguas árabes e tinham a religião muçulmana. Tal como os romanos, os mouros eram muito evoluídos e deixaram-nos muitas influências. Desenvolveram as técnicas agrícolas e o comércio. Muitas das palavras portuguesas são de origem árabe. O nome da nossa cidade surgiu nesta altura. Pensa-se que Al-Meirim quereria dizer o paúl. Um paúl é uma zona úmida. E depois dos mouros? Os mouros ficaram por cá até 1147, altura em que estas terras foram reconquistadas por reis cristãos vindos do norte da península. Dom Afonso Henriques, reino do recém-formado Reino de Portugal, liderou uma cruzada para conquistar o Castelo de Santarém e libertar estas terras. Para impedir que os mouros voltassem a ocupar estas férteis terras, Dom Afonso Henriques e o seu filho Dom Sancho I doaram as terras da região
a nobres e ordens religiosas para que estes as cultivassem, povoassem e defendessem. De pequeno povoado, Almeirim foi crescendo em número de habitantes e importância. 300 anos mais tarde, o rei Dom João I, que viveu longos períodos com a sua corte em Santarém, juntou a maioria dos terrenos do atual concelho e transformou-os numa cotada real de caça. Naquela altura, a caça era muito importante como alimento do povo e divertimento dos nobres. A região era farta em raposas, veados, javalis, pombos, entre outras peças de caça. Como a viagem a cavalo de Santarém a Almeirim demorava muito tempo e o teste tinha que se atravessar de barcaça, o rei decidiu construir em Almeirim um paço real para pernoitar e trabalhar. Assim, Almeirim torna-se numa vila real por onde iriam passar muitos dos nossos reis. Com a construção do Paço Real, a vila de Almeirim ganha importância e começa a receber cortes. As cortes eram reuniões dos reis com os representantes da nobreza e do clero para resolver assuntos importantes do reino. As mais importantes que aqui se realizaram discutiram a sucessão do trono após a morte de Dom Sebastião. O paço e as casas senhoriais da vila recebiam nobres que queriam estar perto do rei e participar nas caçadas e outros divertimentos. Nesta altura desenvolveram-se também as touradas, que ainda hoje são muito apreciadas pelos almeirinenses. As cornetas de caça do brasão de Almeirim recordam-nos os tempos de cotada real. Com o passar do tempo, os reis deixaram de passar tanto tempo por estas paragens e o terremoto de 1755 destruiu o paço e a capela real. Deixando o seu caráter real e lúdico, a vila de Almeirim voltou-se então para a agricultura como motor de desenvolvimento. Surgiram então grandes casas agrícolas que ainda existem que foram pioneiras, nomeadamente no desenvolvimento da produção da vinha. O melão e outros produtos também se tornaram importantes para a região. A Alorna é uma dessas casas agrícolas. As uvas também estão representadas no brasão da cidade. No século XX, o concelho afirmou-se como um dos mais produtivos ao nível agrícola e pecuário e a vila foi crescendo em população e qualidade de vida. Em 1991, Almeirim foi elevada à cidade, sendo hoje sede de um concelho com cerca de 23 mil habitantes, dividido em 4 freguesias e ocupando uma área de 222 km². O rejuvenescimento da produção vinícola e de outros produtos, a indústria transformadora implantada e o comércio e serviços cada vez mais presentes fazem de Almeirim uma cidade preparada para o futuro. Como achas que poderá ser o futuro da nossa cidade?